Boa noite. Último recurso de Lula na segunda instância foi negado e juíza não autoriza a visita de Nobel da Paz ao petista em Curitiba. Em São Paulo, Justiça transforma em réu o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, e outras 8 pessoas. A ação envolve a compra de trens do metrô que ficaram sem uso. Ricardo Saldi diz que a JBS Friboi repassou ilegalmente 3 milhões de reais para a campanha de Antony Garotinho, do PRP, em 2014. Na época, ele disputou o governo do Rio de Janeiro. STF adia para amanhã a decisão se mantém o deputado afastado Paulo Maluf em prisão domiciliar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Mais 2 suspeitos de participação da pichação do pátio do colégio foram ouvidos hoje pela Polícia Civil de São Paulo. Já são 4 suspeitos identificados e ouvidos e que, segundo a polícia, tiveram participação na pichação. Ontem à noite, Marcos Vinícius Teixeira Ramos Silva, conhecido no meio artístico e do grafite como Enivo, e Edson Gomes da Silva, conhecido como Lum, foram levados à delegacia, ouvidos e liberados. Na semana passada, Isabela Tellerman Viana e João França, conhecido como Mia, já tinham sido ouvidos e confessaram participação. Nossa produção falou por telefone com o Enivo e ele admitiu que no dia 10 de abril deu uma carona para os 3 pichadores até a região central de São Paulo. Disse que ele não sabia qual seria o alvo de uma espécie de protesto que eles fariam, que só soube depois do ocorrido. Contou também que não participou da pintura e condenou a atitude dos outros envolvidos. A reforma do pátio do colégio começou na segunda-feira, continua. A gente vê por aqui que boa parte da fachada foi descascada, mas ainda falta a pintura. Segundo a direção do pátio do colégio, a obra deve durar pelo menos mais uma semana. Todo o material e mão de obra foi doado pela sociedade civil, mas a direção fez as contas e acredita que gastaria cerca de R$200 mil para restaurar a fachada do prédio. A Justiça transforma em réu o secretário estadual de Transportes Metropolitanos e outras 8 pessoas. A ação envolve a compra de trens do metrô que ficaram sem uso. Clodoaldo Pelicione, secretário de Transportes do Estado, vai ser julgado pela conduta dele quando era presidente do metrô, de março a setembro de 2015. A acusação de improbidade administrativa, quando um agente público age de forma desonesta ou desleal no cumprimento da função, atinge todos os que foram presidentes da empresa desde 2008. Outras 5 pessoas, inclusive o agora chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, Sérgio Aveleda, e o atual presidente do metrô, Paulo Menezes de Figueiredo. Também vai responder ao processo o ex-secretário de Transportes no governo Alckmin, Jurandir Fernandes, do PSDB. A ação civil pública, também contra o metrô, envolve a compra de 26 trens por R$615 milhões que ficaram sem uso porque a linha para a qual seriam destinados não estava pronta. Para o Ministério Público, o metrô já sabia que não iria usar os trens de imediato. O governo Alckmin fez a compra da espanhola CAF em 2011, quando a linha 5 Lilás, que liga o extremo sul da capital até a região do centro, estava com a obra parada. Tinha sido interrompida no ano anterior por causa de irregularidades na licitação. O Ministério Público quer que o contrato seja anulado e o dinheiro, acrescido de multas, seja devolvido à sociedade. Hoje o prejuízo, a nosso ver, passa de 1 bilhão. Os trens ficaram prontos, o governo desembolsou o dinheiro e esses trens foram entregues e ficaram ao relento, abandonados, por cerca de 2 anos, os trens envelopados e trens sendo vandalizados. No despacho, o juiz atenta que será necessário, durante o processo, produzir provas para confirmar que a conduta dos réus causou dano ao erário. Em nota, a Secretaria de Transportes do Estado nega que tenha havido conduta irregular. Diz que os trens entraram em operação comercial após os testes e que não houve gasto extra para a manutenção dos equipamentos. Jurandir Fernandes alega que só cumpriu uma obrigação do cargo com o aval de órgãos técnicos e jurídicos. Sérgio Aveleda se diz inocente. Alega que não participou da contratação e que seguiu o cronograma inicial da obra. Diz que a garantia do fabricante foi estendida e, por isso, segundo ele, não houve danos aos cofres públicos.
O ex-governador Geraldo Alckmin também comentou sobre a ação. Justiça é para todo mundo. E o governo do estado é sempre parceiro de processo investigatório. Não passamos a mão na cabeça de ninguém. Pesquisa Datafolha revela que 3 em cada 10 paulistanos conhecem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. O levantamento questionou 1.031 eleitores aqui da capital entre os dias 11 e 13 de abril. Bruno Covas, do PSDB, foi eleito vice-prefeito em 2016 e agora é o chefe do Executivo Municipal, já que João Dória renunciou ao cargo para concorrer ao governo do estado. De acordo com a pesquisa, Covas é mais conhecido entre homens ricos de 60 anos ou mais. A pesquisa perguntou quem é o prefeito de São Paulo, sem apresentar opções. 25% responderam o nome do atual prefeito, 2% se referiram a ele como Covas e 3% como neto do Covas. 62% disseram não saber informar quem comanda a cidade e 6% deram respostas equivocadas, sendo que outros 2% responderam João Dória. Covas é mais conhecido pelos homens do que pelas mulheres. Entre o eleitorado masculino, 38% deram seu nome e apenas 23% das mulheres apresentaram respostas corretas. 64% dos que recebem mais de 10 salários mínimos sabem quem é o novo prefeito. 40% esperam que Bruno Covas tenha uma administração regular. 27% que o governo dele seja ótimo ou bom. E 20% do eleitorado confiam que a gestão do tucano será ruim ou péssima. 60% dos paulistanos acreditam que a saída de Dória não fará diferença para a cidade. O ex-diretor da JF, Ricardo Saldi, disse que a JBS Friboi repassou ilegalmente 3 milhões de reais para a campanha de Antony Garotinho em 2014. Na época, ele disputou o governo do Rio de Janeiro pelo PR, atualmente está no PRP. O depoimento foi prestado quando Saldi ainda estava preso e foi dado à Justiça Eleitoral, que investiga se Antony Garotinho cometeu os crimes de corrupção, organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. Garotinho e a mulher Rosinha Mateus, ambos ex-governadores do Rio de Janeiro pelo PR, foram citados na delação do ex-executivo da JBS Friboi e presos em decorrência da Operação Caixa d'Água. Desde dezembro passado, eles respondem ao processo em liberdade, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Saldi disse que a JBS Friboi firmou o contrato fraudulento com a empresa de informática Ocean Link. No entanto, ele garantiu que os serviços nunca foram prestados, mas o valor de 3 milhões de reais repassado a partir de uma operação com notas frias. Não estava dando mais para dar dinheiro em espécie. Estava muito difícil conseguir o montante que a gente estava precisando. Nós pegamos e estávamos fazendo nota dissimulada, contratos falsos, coisa para poder pagar, e a empresa repassava para os candidatos. O ex-executivo mencionou ainda que o intermediário para o pagamento da propina era o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, e destacou que o Partido da República recebeu 40 milhões de reais da JBS Friboi para campanhas eleitorais. Hoje, dia em que completa 58 anos, o ex-governador e a mulher, Rosinha Mateus, seriam ouvidos no processo em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Mas a audiência foi adiada para o dia 5 de junho. A decisão foi tomada porque o advogado de defesa do casal não compareceu ao fórum por problemas de saúde. Além disso, algumas testemunhas precisam ser ouvidas antes dos réus. Ontem, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus suspendendo o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Na ação penal, Garotinho foi condenado na Operação Chequinho, que apura a compra de votos nas eleições de 2016. Ele era, então, secretário de governo da administração de Rosinha, prefeita de Campos dos Goitacazes. Com isso, pelo menos por enquanto, Garotinho escapa de ficar inelegível e pode disputar o governo do estado. Todos os citados negam participação no esquema fraudulento.
Mais um revés para Lula na segunda instância. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou a análise dos chamados embargos dos embargos. Com a decisão, os recursos agora só podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. A decisão no TRF foi unânime. Os embargos apresentados pela defesa de Lula não foram reconhecidos pelos desembargadores. Por isso, o mérito do pedido nem chegou a ser analisado. E mesmo que fosse, não teria o poder de mudar o julgamento que condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Agora, Lula pode recorrer ao STJ e ao STF. Outros 2 recursos também foram negados por unanimidade nesta mesma sessão. Em um deles, os advogados eram contra a decisão dos desembargadores que não consideraram o juiz Sérgio Moro suspeito para julgar Lula na primeira instância. No outro, a defesa queria invalidar provas de um sistema de informática da Odebrecht, que, segundo a Lava Jato, tinha informações sobre pagamentos de propina. Pedidos semelhantes já tinham sido negados pelo tribunal antes. E como não cabem mais recursos no tribunal em Porto Alegre, Lula pode ficar inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. A palavra final sobre uma eventual candidatura à presidência será do Tribunal Superior Eleitoral e só deve sair em agosto. E essas não foram as únicas derrotas do petista na justiça hoje. A juíza federal Carolina Moura Lebos negou o pedido do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para fazer uma inspeção na sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso desde 7 de abril. A juíza que cuida da execução da pena argumentou que não há previsão legal para esse tipo de verificação e que as regras de Mandela citadas no pedido são recomendações e não imposições. Também avaliou que esse é o 3º pedido de vistoria que chega à Justiça em menos de 2 semanas, sem indicação de justificativas concretas. Ontem, 11 parlamentares da Comissão de Direitos Humanos do Senado estiveram na PF para visitar Lula. Eles não encontraram qualquer irregularidade no local, mas pediram que o ex-presidente possa receber mais visitas. E ainda sem data definida, uma comissão externa da Câmara também pretende ir até Curitiba vistoriar a sala onde ele está. O ex-ministro José Dirceu entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para evitar ser preso depois de uma condenação em segunda instância. O julgamento do último recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região está marcado para amanhã. O TRF4 aumentou em 10 anos a pena de Dirceu. Ele foi condenado a 30 anos e 9 meses por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido relator do pedido feito pela defesa do ex-ministro. Toffoli já foi advogado do PT e trabalhou com Dirceu quando ele comandava a Casa Civil no governo do ex-presidente Lula. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o último recurso de José Dirceu na segunda instância contra a condenação de 30 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia na Lava Jato. Confirmando-se a sentença, Sérgio Moro poderá determinar a volta de Dirceu ao xadrez. Mas a defesa de Dirceu protocolou no Supremo um pedido para que ele permaneça em liberdade. E esse pedido foi distribuído automaticamente, sem sorteio, para o ministro Dias Toffoli, adepto da política de celas abertas. O pedido de Dirceu transita entre o ridículo e o espantoso. É ridículo porque o Supremo acaba de reafirmar a regra que permite a prisão na segunda instância ao negar um habeas corpus a Lula. É espantoso porque Dias Toffoli foi funcionário do PT na Câmara, foi advogado de Lula na Justiça Eleitoral, foi assessor jurídico da Casa Civil na época em que o titular da pasta era José Dirceu. Num país em que existisse decoro, Toffoli jamais aceitaria julgar qualquer causa relacionada ao ex-chefe Dirceu. Mas estamos no Brasil, América do Sul, planeta Terra, fundos. Aqui, impossível é apenas uma palavra que contém o possível. Boa noite. Os pré-candidatos à presidência, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Flávio Rocha, do PRB,
se encontraram com representantes do mercado financeiro para tratar de projetos que planejam implementar caso sejam eleitos. O pré-candidato pelo PRB foi o primeiro a falar com jornalistas depois da palestra que fez a investidores. O empresário Flávio Rocha é dono da marca Riachuelo e disse que vai se lançar à presidência da República para preencher o vácuo de uma candidatura liberal na economia e conservadora nos costumes. Ele defendeu a redução do Estado e a privatização de estatais. A história de dizer que a Caixa Econômica Estatal é estratégica, pode ser estratégica para o Gedel Vieira Lima, ou a Petrobras poderia ser estratégica para o Zé Disseu, mas não são estratégicas para o povo brasileiro. Rocha também afirmou que não vai abrir mão de sua candidatura em prol de alianças com outros nomes que já foram anunciados para a corrida eleitoral. Mas elogiou o trabalho do ex-ministro da Fazenda e também pré-candidato Henrique Meirelles, do MDB. Eu viria com muita alegria se ele aceitasse um convite para ser nosso ministro da Fazenda. Eu acho que ele foi o grande protagonista da recuperação econômica impressionante de 2017. Na parte da tarde, foi o ex-governador de São Paulo que falou aos investidores e depois deu uma entrevista coletiva. Geraldo Alckmin é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e já concorreu ao cargo em 2006, quando foi derrotado nas urnas por Lula. O tucano afirma que agora se sente mais preparado para a disputa. Amadureci mais. Sou muito melhor candidato hoje do que fui em 2006. Mais cedo, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, Alckmin disse que o senador Aécio Neves, do PSDB, não deveria concorrer às eleições deste ano. Já na coletiva à tarde, ele tentou minimizar a declaração sobre o senador, que se tornou réu pela primeira vez no Supremo, pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da justiça. Eu disse que o Aécio tomou a medida correta, ou seja, se afastou da presidência do partido, ele próprio tomou essa decisão, e eu tenho certeza de que ele vai refletir aí. Ele não foi julgado, ele ainda vai ser julgado, ninguém deve fazer pré-julgamento. O telhado de uma creche municipal no interior de São Paulo desabou e deixou 20 pessoas feridas, entre elas 16 crianças. O acidente aconteceu em Agudos, na região de Bauru. A creche municipal fica em um prédio antigo que, no ano passado, passou por reformas no forro, no telhado e na instalação elétrica. O acidente aconteceu pela manhã, logo no início das aulas. A parte mais atingida foi a do refeitório, onde um grupo de crianças, professores e funcionários estavam tomando café. A escola atende 130 alunos de 0 a 4 anos. As vítimas tiveram ferimentos leves, foram atendidas em um hospital em Bauru, cidade vizinha, e já receberam alta. O prefeito de Agudos disse que as causas do acidente serão investigadas e que as crianças serão transferidas para outro prédio. O endereço ainda não foi informado. A polícia do Rio de Janeiro foi acusada de omissão no roubo de 3 milhões e 400 mil reais em celulares do aeroporto internacional Tom Jobim. A denúncia foi feita hoje. Imagens do circuito de segurança mostram a ação que aconteceu no domingo dentro do aeroporto do Galeão. 3 homens armados renderam os vigilantes e roubaram um lote milionário de celulares. De acordo com o Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário e Logística do Rio, a carga foi levada do galpão da Gol para a favela da Maré, mas a Polícia Militar teria informado que não havia como recuperá-la. Os celulares possuíam rastreadores. De acordo com a PM, o caso só foi registrado na segunda-feira e, por isso, a corporação teria que planejar melhor as buscas na favela. A Polícia Civil disse que está investigando o roubo. O bispo e os padres que foram acusados de desviarem 2 milhões de reais de dízimos de fiéis católicos deixaram a cadeia. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro e mais 4 padres da Diocese de Formosa foram recebidos por parentes e amigos na saída do presídio em Goiânia, ontem à noite. A soltura acontece depois que o Tribunal de Justiça de Goiás aceitou o pedido de habeas corpus da defesa. Além do bispo e dos padres, 2 empresários também foram liberados.
O grupo foi preso em março durante a operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado, acusado de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e apropriação indébita de valores, que pertenciam à cúria da cidade de Formosa. Dom José Ronaldo Ribeiro foi apontado como líder do esquema, que teria desviado até R$2 milhões da igreja. Agora, os sacerdotes terão que comparecer em juízo uma vez por mês e tiveram os passaportes apreendidos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal adiaram para amanhã a discussão sobre os embargos infringentes no processo que condenou o deputado federal afastado Paulo Maluf, do Progressistas, a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. O placar provisório está em 4-3 pela não aceitação dos embargos infringentes, recursos que podem alterar uma decisão condenatória de um réu, caso ele tenha tido voto favorável nas decisões das turmas. O primeiro a se manifestar foi o ministro Edson Fachin, relator do caso, que avaliou que o voto favorável ao deputado na primeira turma dizia respeito a uma possível prescrição do processo e não à absolvição dele. Por isso, o Fachin votou para que os embargos não sejam admitidos. Ele foi seguido pelos ministros Luiz Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes votaram pela aceitação dos embargos. Caso ela ocorra, Paulo Maluf ficaria em liberdade e a execução da sentença contra ele seria suspensa até o julgamento desse recurso. O parlamentar está em regime domiciliar. Por problemas de saúde, Maluf foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O último boletim médico diz que ele tem câncer de próstata em fase de múltiplas metástases ósseas. O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sessão em alta de 2,1%, acumulando a maior alta percentual diária dos últimos 2 meses. O resultado foi impulsionado pela melhora no cenário externo, com a aparente trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Todo mundo sabe o que é nome sujo na praça. Uma pessoa deixou de pagar uma dívida e assim entrou em um cadastro negativo. Isso praticamente impede alguém de fazer crediário ou pegar empréstimos em geral. O Congresso deve votar por esses dias a criação de um sistema de nome limpo na praça. É o novo cadastro positivo. O cadastro positivo existe desde 2011, mas não funciona. Para a gente fazer parte dele, tem de se inscrever. É uma burocracia. Pela lei que está no Congresso, todo mundo entraria no cadastro automaticamente. Quem não quiser ter seu nome lá, terá de pedir para sair. O cadastro positivo é um registro com a nota de crédito de uma pessoa. Essa nota leva em conta o histórico inteiro de pagamento do cidadão, não apenas um mau momento. Qual a vantagem? Se a pessoa tem uma nota boa, pode pegar empréstimo a juro mais barato. Se teve um mau momento, deixou de pagar uma dívida uma vez, não fica com o nome sujo de vez. Pode ser também um jeito de fazer com que os juros estratosféricos caiam. Uma causa desses juros altos é a falta de informação sobre bons pagadores. Quando os bancos têm medo de emprestar, por não conhecer o cliente, cobram juros maiores. As entidades de defesa do consumidor dizem que as informações dos clientes podem vazar com esse cadastro positivo. Quem defende o projeto diz que o cadastro não terá o histórico do cidadão, mas apenas a nota de crédito baseada nesse histórico. Em vários países civilizados, existe alguma espécie de cadastro positivo. Isso ajudou a derrubar juros. Aqui no Brasil, temos apenas o cadastro negativo, o nome sujo na praça. É algo para se pensar, pelo menos. Boa noite. Na Síria, a visita da Organização para a Proibição de Armas Químicas teve de ser adiada depois de um ataque contra o comboio de apoio da ONU. A equipe das Nações Unidas, que faria uma inspeção de segurança da área antes da chegada da comitiva da OPAC, foi recebida a tiros na periferia de Damasco. Em comunicado, a organização afirmou que ainda não se sabe quando a missão de investigação poderá retornar à cidade, alvo do suposto ataque químico pelo regime sírio há 2 semanas. Segundo lideranças rebeldes, 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A OPAC destacou, porém, que a ação só será possível se a equipe puder contar com acesso sem limitações. A comitiva está na Síria desde domingo, mas ainda não teve acesso à região de Duma.
Os atrasos seriam por motivos de segurança alegados pelos governos sírio e russo. A UPAC alerta que as provas já podem ter sido adulteradas. A ditadura de Bashar al-Assad e a Rússia, sua principal aliada, negaram o uso de armas químicas contra a população de Duma, acusando os rebeldes de encenação para criar um pretexto falso para os ataques militares realizados pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. O governo dos Estados Unidos confirmou que o diretor da CIA, Mike Pompeo, se encontrou com Kim Jong-un para organizar a reunião do líder norte-coreano com Donald Trump. Segundo a Casa Branca, o encontro ocorreu de forma tranquila e os detalhes estão bem adiantados. Trump e Kim Jong-un irão debater até junho o fim do programa nuclear norte-coreano. Kim Jong-un também deve se encontrar com o presidente da Coreia do Sul no dia 27 de abril. As duas Coreias estudam um acordo de paz. Os dois países entraram em guerra em 1950 e até hoje não teve um encerramento oficial. A temperatura subiu à tarde por causa do sol forte, mas já esfriou novamente aqui em São Paulo. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano. Com a massa de ar seco em atuação, não temos chuvas previstas e o friozinho da madrugada continua. O dia amanhã começa só com 14 graus e à tarde faz até 27, até que esquenta. Aí na sexta-feira as temperaturas ficam ali entre 15 e 26 graus e no sábado entre 15 e 25 graus, todos os dias sem chuvas previstas. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tire suas dúvidas sobre multas de trânsito no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã.